Boa noite, meus amigos. Como estamos? Nutri Leidiane, como estamos? Ricardo Aquino. Will, Paulo, Thiago. Gostou, Thiago, do curso? Obrigado, irmão. Ana Cidelli, Elias. Boa noite, irmão. Gilvan, como estamos? Personal Camila Dias. Personal Alisson, como é que vocês estão, gente? Todo mundo consegue me ouvir direitinho? Tá show de bola? Vai dar para trocar uma ideia? Yankee Araújo. Que coisa boa. Tassiane Vilela, Nando Personal, Lucas, João Andrade, Keninha Morim. Sejam todos vocês, meus amigos, super bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui. Ricardo, boa noite. Seu livro chegou, show de bola. Eu que agradeço. Rosângela, Fran, Maurício. Boa noite, Maurício. Boa noite. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal entrar. E vamos organizando a nossa vida. João Andrade, Valesca. Muito boa noite, boa noite. Amigos, hoje nós vamos falar sobre hipertrofia. Essa é a primeira live de uma série que vai ser feita para vocês, tá? São assuntos que eu sempre estou compartilhando, mas eu achei mais prudente fazer de uma forma didática para vocês, para que vocês pudessem pegar assim, primeira aula, segunda aula, terceira aula. Então eu dividi em tópicos. Eles não são tópicos separados, eles se completam, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre hipertrofia, segredos revelados, parte 1, drogas. Já vamos começar pelo que é menos popular e pelo que é mais desejado pelos populares. Flávio Carvalho, fala, meu querido. Então a ideia hoje é entrar na obscuridade do mundo da hipertrofia para que esse tema saia da obscuridade. Quero que vocês entendam generalidades e conceitos importantes sobre os fármacos, generalidades sobre estruturação de ciclos, benefícios, riscos, cuidados, por que dá certo, o que dá certo, por que dá errado, o que dá errado. Então hoje falaremos sobre drogas envolvidas no trabalho da hipertrofia muscular. Eu espero de verdade que nesse meio tempo vocês consigam sanar dúvidas e que nós possamos crescer dentro da conversa. Uma coisa que é importante deixar claro: o meu foco, eu ministro curso a respeito de fármacos há alguns anos, desde 2014. O meu foco nunca é demonizar, falar mal nem do fármaco, nem das pessoas que fazem uso do fármaco. Meu intuito não é falar, não é banalizar e nem falar bem do uso do fármaco, muito menos das pessoas que usam os fármacos. Meu intuito é informar. Eu tenho vídeos no canal do YouTube que falam sobre conceitos específicos da trembolona e de várias outras drogas, de SARMs, mas o foco é sempre o de informar, é de levar essas informações para vocês, para que vocês tenham poder de argumentação. Não é para que você vire para o seu aluno e fale assim, anabolizante faz mal. Nem para que você vire para o seu aluno e fale assim, anabolizante faz bem. Imagina, você pode falar o que você quiser para o seu aluno que ele
Primeiro que ele não deveria ouvir você, né? Ele deveria ouvir um médico, e que fosse um médico com experiência nesse assunto. Mas nós estamos com os nossos alunos todos os dias do mês, praticamente. Então, é muito mais fácil ele se abrir conosco, e aí nós temos uma obrigação moral. Não é uma obrigação ética, porque eticamente não cabe ao profissional de educação física falar sobre isso. Apesar que tem muitos por aí que falam. Mas é uma obrigação moral, como ser humano que é dotado de mais informações, compartilhar essas informações para um bem maior. Por isso é que eu acho que educadores físicos, nutricionistas, têm que ter informações gerais sobre isso. Algumas coisas são importantes. Primeira coisa, o que são as drogas para volume muscular? Nós temos esteroides, que são moléculas derivadas do colesterol, esteroides anabólicos, evidentemente, que são moléculas derivadas do colesterol, que passam por uma modificação bioquímica até se converter em testosterona. E nós temos os que estão no mercado, que são testosteronas sintéticas, esteroides sintéticos. Ninguém vai lá no cadáver pegar a testosterona e aplicar em você, porque isso não faria o menor sentido. Nós temos peptídeos anabólicos. Peptídeos anabólicos são frações de proteína, logo, eles têm um pouco a te oferecer em termos de meia-vida, porque a durabilidade dele no seu organismo não é tão grande, né? Mas a capacidade anabólica é excelente. Veja que o anabolizante mais poderoso do mundo não é esteroidal, ele é peptídico, é a insulina. Então, nós temos esteroides, nós temos peptídeos e hoje temos uma classe de medicamentos que são os SARMs, que são moduladores seletivos dos receptores androgênicos. Já existe há algum tempo. Em 2007 foi a primeira vez que se falou disso, nós estamos em 2021, então já tem um tempo bom aí. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi em 2009, 2010, 2009. E entender um pouquinho mais sobre a estrutura do uso, por que as pessoas estavam usando, foi em 2012, aí estudei até 2014, quando eu comecei a falar disso nos meus cursos. Bom, entendam, os esteroides anabólicos, por serem moléculas testosterona-like, moléculas semelhantes à testosterona, todas as vezes que forem administradas, elas vão promover em maior ou menor grau inibição do eixo hipotalâmico hipofisário. Mas que eixo é esse hipotalâmico hipofisário? Olha, amigos, é uma cascata hormonal. Existe uma sinalização que começa na sua hipófise, no hipotálamo, tem todo um trajeto hormonal até estimular as gônadas, ou os ovários ou os testículos. Quando você oferece o hormônio, acontece um mecanismo que alguns de vocês se lembram, que se chama feedback negativo, é uma inibição. Dessa forma, quando se fala assim, tem inibição do eixo hipotalâmico hipofisário, teve inibição da via que produz liberação do hormônio folículo estimulante, o qual vai agir nas células de Leydig e nos testículos para a produção de testosterona. Então, os esteroides. Dade, mas por exemplo, a oxandrolona, o pessoal fala que ela não faz isso. Todo esteroide anabólico é uma molécula parecida com a molécula de testosterona. Houve uma mudança no carbono de número 17, uma mudança no carbono 11 e 9. Isso aí só fez tornar o esteroide menos suscetível à ação das tuas enzimas que o fariam, a saber, a aromatase, que faria a conversão dele para estradiol, que é precursor de estrogênio. Então, ele fica menos suscetível a essa conversão para o hormônio feminino.
fez com que ele sofresse menos conversão para dihidrotestosterona. Então, a ação da 5-alfa-redutase nele já fica menos suscetível, ele fica menos suscetível à ação da 5-alfa-redutase. Então, mas veja, ele não deixa de inibir o eixo hipotalâmico hipofisário. Ah, Haddad, mas inibe menos. Não, entenda. Toda vez que se falar de um fármaco, você tem uma via de administração subcutânea, intramuscular, endovenosa, enfim. Depois desse processo de administração ser decidido, você pensa na distribuição. Se a distribuição vai acontecer livre pelo sangue, se é ligada a proteínas do plasma sanguíneo, e a partir daí a metabolização. Se a metabolização é feita via precursores, se é uma metabolização enzimática, se a metabolização ela é sistêmica ou é no tecido-alvo. E por fim, a excreção. Se a excreção é nas fezes, no suor, na saliva, na urina. Então, administração, distribuição, metabolização e a excreção. Entenda que enquanto isso acontece, cada fármaco tem um tempo diferente para isso acontecer. Há fármacos que isso acontece em 3 horas. Portanto, é preciso, a gente fala que assim, a meia-vida do fármaco é de 3 horas. Então é recomendável que se use o remédio de 3 em 3 horas. Esse é o caso da Primobolan oral. 3 em 3 horas, impraticável. Existem fármacos que a meia-vida é de 9 horas, esse seria o caso da oxandrolona, que a administração dela tem que ser de 8 em 8 horas, porque você mantém constante os níveis do fármaco no sangue. Não faz grande niquinho, esteja conosco, Então entenda, não faz sentido a pessoa ir lá e tomar a oxandrolona pela manhã, mas pela manhã e só na outra manhã passaram-se 24 horas. Houve um aumento expressivo daquele modelo de testosterona plasmática, que não é testosterona, né, oxandrolona, mas sim um esteroide anabólico semelhante. E depois, essa foi a administração, por exemplo, oral. Distribuição via corrente sanguínea, metabolização hepática, excreção urinária. Daqui 9 horas o processo acabou. Por isso a recomendação é de 8 em 8 horas. E a pessoa vai lá e prescreve para você tomar uma vez ao dia. Aí você fica pensando assim, mas tem alguma coisa que está errada. E não conseguem entender porque a pessoa está tendo mudanças de comportamento, mudanças de humor, por que o anabolismo não está dando certo. Picos de hormônio, mas depois tem um vale, né, onde caem todos os sinalizadores de desempenho dessa pessoa. Tudo bem. Mas da mesma forma, há fármacos que a meia-vida, amigos, é de 2 semanas. A administração acontece uma vez a cada 15 dias. E aí não faz o menor sentido você usar a quantidade para ser administrada a cada 15 dias ou a cada 3 semanas, 250 miligramas a cada 3 semanas. E aí a pessoa vai lá e coloca, 250 miligramas, dia sim, dia não. Mas por que dia sim, dia não? Então use menos. Por que Haddad? Ele quer virar um monstro. Entendi que ele quer virar um monstro, eu desejo que ele vire um monstro. Mas que ele seja um monstro saudável, entenda. A meia-vida não é de 15 dias? Amigo, se a meia-vida do ativo é de 15 dias e você tinha 250 miligramas, aí tomou na segunda, terça não tomou, tomou na quarta, ainda tem aquelas 250 miligramas, agora são 500. Aí pula quinta, toma na sexta, pula sábado, toma no domingo. Você, antes de um mês, se dosasse a sua testosterona, estaria em 4.000. E você pode virar para mim e falar assim, nossa, que isso, Haddad, tô bichão. Não, você tá bobão, tinha que estudar um pouco. Presta atenção. Se no seu plasma, se a sua testosterona sérica, testosterona circulante,
atingir 2.000, 3.000, o teu corpo vai produzir muito de uma categoria proteica que são proteínas transportadoras do sangue. Elas são globulinas. Nós as conhecemos nos exames de sangue com o nome de SHBGs. Resultado disso: a testosterona que chega no seu músculo é o que nós chamamos de testosterona livre. A testosterona que está no sangue é o que nós chamamos de testosterona ligada. A testosterona livre, ela vai para a célula para fazer sua função fisiológica. A que está ligada ao plasma sanguíneo vai sofrer a metabolização e a excreção. Vai prestando atenção, porque isso é muito sério. Se aumentam as SHBGs, muita testosterona vai ficar presa no seu plasma. Os ciclos, ou seja, o tempo de uso das drogas, vai passar a ser cada vez maior. Isso é péssimo. Por quê? Porque se antes você tomava uma injeção de 250 miligramas e colhia bons frutos, depois que você fez uso de um caminhão delas, seus ciclos vão ser pesadíssimos a partir daí. Porque tem muita SHBG. Ou você faz o que as pessoas vivem fazendo por aí. TPC, retira as drogas, fica um tempão sem a presença das drogas, o que vai fazer um mal danado para em alguns aspectos é bom, em outros é terrível. Para depois começar tudo de novo. Eu acho que não deu muito certo esse processo. Doses menores dão certo se você fizer mais frequente. Doses cavalares não faz muito sentido. Uma coisa pode ser feita, você pode criar um cenário celular para receber essa droga. Esse cenário celular para receber essa droga, amigos, ele vem do treino. Treinar para poder usar o fármaco. Mas o que acontece é que as pessoas tomam o fármaco para treinar. Eu conheço, todos vocês sabem que eu nunca abandonei a prática, sempre tive em contato, tenho estúdio, academia. O que eu mais vejo são pessoas fazendo supino com 10 quilos de cada lado, tomando testosterona. Aí a gente olha e fala, não faz o menor sentido. Né? E é uma realidade que tende a piorar. Veja bem, eu disse tende a piorar. Tendência é algo que não vai passar, pode até evoluir. É diferente de modinha. Modinha passa, tendências não. Então, quando você pega médicos desprovidos da habilidade prática, médico que não treina, magrelo, frouxo, que não treina, que não tem contato com quem treina, e que vai lá e faz cursinho de final de semana, não está entendendo nada do que o pesquisador está falando, só fica tirando foto dos slides do cara para copiar ciclo. É verdade o que eu estou te dizendo, viu? Não é uma hipótese, não. Médico, nutricionista, até educador físico, adora tirar uma foto de um slide pronto, não entendeu nada da teoria do que o cara falou, nem prestou atenção. Na hora que ele abriu o slide e mostrou lá a formulinha pronta, tira foto. Eu sei porque eu dou palestra, eu olho e falo assim, nossa, o cara nem estava prestando atenção no que eu falei. A hora que eu mostrei, ele foi lá tirar foto. Esses estão proliferando muito. E eles passam verdadeiros ciclos de atletas para uma pessoa que faz supino com 10 quilos de cada lado. No entendimento dessa pessoa, o esteroide vai aumentar a força e aí o treino vai caminhar mais e a coisa vai andar. Não, não é assim que funciona. Não é desse jeito que funciona. É preciso treinar a força e depois colher os frutos que o fármaco pode te dar. Portanto, amigos,
Mocinha que anda tomando oxandrolona, fazendo agachamento com 15 quilos de cada lado, 10 quilinhos de cada lado da barra, tudo errado. E vocês, assim como eu, devem se posicionar contra esse tipo de coisa. Eu estou falando de um cenário que é criado a partir do treino. Quanto melhor a intensidade do treino, mais mionúcleos, mais proliferação de células satélites, mais modificação de fatores de transcrição. E aí sim o esteroide vai fazer todo sentido. Agora, uma pessoa que vai treinar bíceps, coloca 5 quilos de cada lado e quer tomar esteroides, a gente olha isso e pensa assim, meu amigo, isso não faz o menor sentido. Por que você está falando de quantidade de pesos, Haddad? É porque talvez aqui, entre os nossos amigos, tem alguém que não saiba o que é peso. E acha que 5 quilos de cada lado é satisfatório para uma pessoa que quer hipertrofia. Não é. Não é. Um homem, vou dar um exemplo assim, que faz bíceps com 5 quilos de cada lado, ele está ainda numa fase de tolerância, de aumento da resistência muscular localizada, continua trabalhando aspectos coordenativos do exercício. Bíceps tem que ter peso, gente. Tríceps tem que ter peso, ombro tem que ter peso. E não é aquele peso louco que você faz exercícios absurdos e ridículos. Não percam a parte 2 do nosso aprofundamento em hipertrofia, segredos revelados, quando eu for falar sobre como que treina a hipertrofia. Esse balancinho de peso que a gente vê, não faz ninguém crescer não. Isso fez o Ronnie Coleman crescer, porque ele já era o Coleman. Mas uma pessoa normal não cresce fazendo essa bobeirinha que eu vejo, sériezinha, sabe? Você olha e fala assim, peraí, mas ele tá treinando ou masturbando a máquina? Tá indo pra frente e pra trás, um negócio esquisito. Desculpa, gente, foi mal, desculpa. Mas assim, não faz o menor sentido. Bem, os peptídeos, e aí eu quero dar exemplo só de um deles, o mais popular de todos, não deveria ser, mas é o GH, ele veio com ares de coisa chique. Do mesmo jeito que a oxandrolona entrou com ares de esse é um esteroide fraco e que dá menos efeitos. Gente, ninguém faria um fármaco fraco, isso não existe. A maneira de usá-lo para hipertrofia muscular expressiva são doses generosas. Essa bobeirinha de ficar passando 3 miligramas, 10 miligramas, a gente vai assim, então não toma, deixa de ser louco. Mas enfim, entendam. Da mesma maneira que a oxandrolona foi totalmente trabalhada de uma forma errada por profissionais da saúde, multiplicando a informação para pessoas do senso comum, para o leigo, o GH também foi, entrando como, mas isso aqui não é bomba não, isso aqui é GH. E a gente olha assim e fala assim, e você sabe o que é isso, bonitão? Você tem alguma noção do que é o hormônio do crescimento? Você acha mesmo que nesse ampolinha, nessa canetinha, tem hormônio do crescimento, growth hormone, GH? Ou você é tão analfabeto que você não sabe como é que é feita aquela estrutura de RNA recombinante? Aquilo não é o hormônio que está ali dentro. É uma substância que sinaliza para o seu corpo, ele mimetiza para o seu corpo, ele engana seu corpo o suficiente para o seu corpo falar assim, eba, já tem hormônio, não preciso produzir. Então, você está diante de um hormônio que tem uma correlação direta com o metabolismo de glicose, não sendo a insulina. Você tem um hormônio hipofisário que tem ação direta nos ossos, na cartilagem, no tecido adiposo, na captação de açúcares. E o seu corpo está deixando de produzir, está deixando de produzir. O que a pessoa faz? Ele vai lá e vai tomando GH.
compra uma canetinha, paga 3 mil reais de uma caneta que custa 780 ali no laboratório. Aí tá comprando, não, isso aqui eu peguei da mão do médico, uma prescrição médica. Hoje eu olho e falo assim, esses formatos na Unisquina, não, prefiro conversar com um marombeiro bombado, cheio de tatuagem pra todo lado, esquisito, fala nós vai, nós foi, nós voltamos. Porque esses estudam mais sobre esse assunto. Infelizmente, hoje, com quase 50 anos, eu falo, olha, decaiu, hein? Decaiu bem. Mas vamos lá. Mas existem médicos muito sérios, tá? Perdido por aí. Agora entenda. Se a pessoa vai, toma GH, bebe cerveja, peptídeo com cerveja, com vodka, vinho, uísque. Não entendi. Não entendi, não, Haddad. Eu tomo o meu GH. Isso aqui não é bomba. Isso não faz mal para o meu fígado. Filhão, você bebe uísque e vem falar de fígado pra mim, xará? Ô, queridão, 2 faculdades e um mestrado. Para, cara. Vem falar de fígado comigo, não. Cheirador. Vamos lá. Prestem atenção. Porque nós estamos falando de um aspecto que é cultural. É cultural. A pessoa achar que está fazendo uma coisa, não, GH é de boa. Não é. É um fármaco maravilhoso que é muito mais catabólico para a gordura do que anabólico para o músculo. Isso aí, só você olhar o tamanho das pessoas que usam esteroides e o tamanho do cara que usa GH, você vai ver que realmente é muita diferença. E o correto seria os dois. Mas aí nós estamos falando de pessoas que vão para competições, atletas. Veja, Neto Personal não me respondeu, kkk, o quê? Agora entenda, existe uma terceira classe que já não é o peptídeo e não é o esteroide, que é um sinalizador. Professor, a insulina é mais anabólica, mas o risco é maior devido à queda rápida da glicemia? Deixa eu te falar. Todas as insulinas, elas vão promover uma queda rápida da sua glicemia. A diferença é a meia-vida delas. Você tem lenta, a NPH, você tem a rápida e a ultra rápida. A recomendação é que para fins estéticos, para que você ganhe volume muscular, se use apenas ultra rápida. Por quê? Porque é mais previsível. Você sabe que o pico dela acontece entre 1 e 2 horas, então você consegue controlar isso, mais tarde faz outra dosagem, outro shot, e assim você vai potencializando o seu anabolismo, tá? Olha só. Você tem então os peptídeos, você tem de um outro lado os esteroides, eles não são antagônicos entre si, mas se complementam, e surge então uma terceira classe. Essa terceira classe, SARMs, são fármacos que não agem diretamente no tecido, mas eles modulam o receptor androgênico do tecido. Então entenda, é como se você estivesse usando um esteroide que não age no seu eixo, ele age direto no receptor. O complexo SARM mais receptor, ele muda o componente nuclear da sua célula, no caso a célula muscular, Neto. Uma pessoa usou testosterona, mulher, e deu muitas acnes. Foi uso em excesso? Não, foi uso. E inclusive não precisa necessariamente ser por conta da testosterona. Pode ter sido por causa inclusive da oleosidade da pele advinda do uso da testosterona, tá? Vamos lá.
Os SARMs, eles são moduladores seletivos do receptor androgênico. Amigo, se ele é seletivo, ele vai agir naquele tipo de receptor. Então, se você tem uma ostarina, cujo receptor dela está nos ossos e nos músculos, é onde ela vai agir. Se você tem uma cardarina, que o receptor dela está nos músculos, onde há mitocôndria, é aí que ela vai agir. Quando alguém lhe diz, vi uma pessoa usando, Tiago, professor, anabolizante, texto e treino, utilizar antes do treino ou depois? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Remédio para dor de cabeça você usa em qualquer horário do dia. Remédio para cólica de rim você usa em qualquer horário do dia. Testosterona também. Ele não é tempo dependente, treino dependente, alimento dependente, esteroide. Se for a insulina, a correlação é com o horário da refeição, não do treino, tá? Quando houve casos de virilização de mulheres que usaram SARMs, não era SARM. SARM, amigo, foi uma evolução da área da farmácia. A criação, o desenvolvimento de cada SARM, você pega o RAD 140, você pega a ostarina, pega a cardarina, você pega a ligandrol, todos os SARMs, você vai falar assim, cara, olha que barato a construção molecular disso e o alvo seletivo deles. É que como as pessoas começaram a banalizar demais, foi preciso uma taxação em cima, falar assim, não pode prescrever isso aqui, gente, o que é isso? Vocês estão tomando isso igual se fosse tic-tac, tá louco? E aí, o que aconteceu? Pessoas começaram a não ter acesso aos SARMs e os traficantes começaram a fazer a festa. E aí, traficante, gente, tem de todo jeito, mas todos eles têm uma coisa em comum, são inescrupulosos. E aí, começou a aparecer gente colocando oxandrolona dentro de SARM, sal de estano dentro de SARM, porque é mais barato, né? Eles conseguem comprar isso mais barato pela quantidade, vem baratinho, compra da China, produto daquele jeito. E o resultado é que o SARM vinha adulterado. E as mulheres começaram a aparecer lá com hipertrofia clitoriana, intoxicação hepática, mudanças uterinas, mudanças ovarianas. Mas entenda, pesquisas... Ligandrol, eu vou explicar para vocês, e eu vou citar literatura, porque o Haddad disse, o Haddad não disse nada, tá? Presta atenção. As pessoas usam, para fins estéticos, Ligandrol, o LGD, de 5 a 10 miligramas dia. Tudo bem? No meu curso de recursos ergogênicos, que vai ser disponibilizado online para vocês em breve, por enquanto ele é só presencial, eu mostro artigos importantes sobre muitos SARMs, um deles é o Ligandrol. Então, entenda, as pessoas usam de 5 a 10 miligramas durante 1 ou 2 meses e depois troca o SARM. Ok. Quando você pega na literatura, tem estudos com senhoras de 60 anos a mais fazendo uso de 100 miligramas de SARM por dia. Mentira, desculpa, 50. Não é isso mesmo, 100, tá certo, 100, são 2 de 50. Durante 6 meses, elas usaram 10 vezes o que as pessoas usam. E não durante um mês, mas durante 6 meses. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Só aconteceu aumento de massa muscular, perda de gordura ponderal, diminuição da fração LDL colesterol, aumento da fração HDL colesterol. Até aqui só tem coisa boa. Não teve mudança uterina, não teve mudança ovariana, não houve mudança de ciclo menstrual. Então, SARMs poderá reduzir o efeito da aromatização? Não.
São coisas de Marcão? Não, isso não existe não. São coisas diferentes. O SARM, ele nem age em cima da enzima aromatase, ele não consegue reverter a aromatização. Para você reverter o efeito da aromatização, você usa SERM e não SARM. SERM é modulador seletivo do receptor estrogênico, SERM, certo? Selective Estrogen Receptor Modulator, SERM. SARM, modulador seletivo do receptor androgênico. Ele não promove e nem controla a aromatização, tá? Não serve para ser usado para melhorar a libido. Ah, Dade, comecei a usar SARM, minha libido melhorou pra caramba. Não, sua autoestima melhorou, seu autoconceito melhorou. E aí o que era fisiológico, libido, está associado a comportamental, você se sentiu bem e foi tudo bem, graças a Deus. Mas por favor, vamos nos basear na ciência, vamos acabar com os mitos, crendice, balançar galho para fazer chover, para com essas coisas. Tem muita coisa na literatura, vamos fazer coisa séria. Eu não me esqueço que no ano que eu decidi que eu ia estudar isso, foi o ano que 2 garotinhos, moleque de 16 anos, morreram lá em Brasília, porque aplicaram em endovenoso um fármaco que era de intramuscular profunda. O que matou ele foi o esteroide? Não, o que matou ele foi a ignorância do animal de pena que passou o esteroide para os garotos e não explicou o que deveria ter sido feito. Já está errado por falar desse assunto com um adolescente de 16 anos. Mais errado ainda por vender drogas pesadas para um adolescente. E mais pesado ainda por não fazer o que tem que ser feito, né? Mas enfim, ali estava tudo errado. Eu falei, eu vou ter que estudar isso aqui e vou começar a falar para os meus colegas, né? Porque se você estivesse... Marcelo Costa, boa noite. Porque se todos nós tivéssemos acesso a essas coisas, a essas informações, nós teríamos uma condição muito maior de exercer influência positiva na vida das pessoas. Entenda, o grandão lá na academia, ele, poxa, né? Ro Araújo, abração mestre desde a Costa Rica. Olha, olá, abraço para você. Alejandro, cardarina com uso contínuo pode causar câncer? Imagina, não tem uma evidência na literatura. O que houve, que foi 2017, se não me engano, foi um trabalho que foi publicado com uma evidência de que houve uma disfunção pulmonar e aí relacionaram isso com o uso da cardarina. Mas por favor, falar que induziu, aí você tem que pegar uma população grande submetida ao uso disso e tem uma porcentagem, um número estatístico que teve relação, né? Isso não tem ainda na literatura, ainda não tem. Pode ser que no futuro surja e a gente descubra que seja um efeito ruim, mas não. Nem o hormônio do crescimento faz isso. Havia uma hipótese que daria câncer no colo descendente, né? Que na clínica eles chamam de colo esquerdo, também não tem isso não. Ah, pessoas que têm células tumorais não podem tomar isso, enfim. Gente, pessoa que tem célula tumoral não pode tomar um monte de coisa, pelo amor de Deus, né? Daí falar que ele induz, tem uma distância muito grande. Mestre, os SARMs para fins estéticos, você também recrimina? Não, entenda. Hugo, talvez você não estava aqui no começo, eu não recrimino o uso de absolutamente nada e eu não encorajo o uso de absolutamente nada. Na minha filosofia de vida e na minha filosofia profissional, ética, tudo responde a 3 perguntas: para quê, para quem e quando. Não importa o que a pessoa vai usar. Agora sim, não é literatura, é o que eu digo. Eu não me preocupo com o que a pessoa vai usar. Se ele vai usar peptídeo, esteroide, SARM, frag, isso não me interessa. Me interessa é para que a pessoa vai usar. Um mané, mal amado, mal resolvido, frouxo,
que precisa de músculos porque não tem nada, nem capacidade intelectual e não dá conta de trabalhar, que quer andar de camisetinha apertadinha na beira do calçadão da praia pagando de gostoso, esse é um imbecil que de verdade deveria deixar de existir. Por um atleta que vai competir numa competição onde todas as pessoas estão sob circunstâncias de doping, é mais do que recomendável que ele tenha um acompanhamento profissional e que de fato a saúde dele esteja preservada até onde seja possível. Haddad, por que ele já não sai dessa competição logo de uma vez? Eu não vou criticar o sonho que está no coração dele. Eu sou contra não o SARM, eu sou contra não o esteroide, eu sou contra nada disso. Eu sou contra o para que a pessoa está usando, né? Isso realmente não dá. Mestre, faltando uma semana para uma competição de fisiculturismo, você retira a água dos seus atletas? Quantos dias? Não. Difícil responder assim sem entender em que condição que o atleta está. Se o atleta já estiver com a pele muito fina, quem perguntou? Rô Araújo. Se o atleta já estiver com a pele muito fina, tiver água sobre a pele dele, aí é recomendável que você faça a estratégia de saturação de carbo, retira os carbos, uma semana, 10 dias antes, você retira ou abaixa drasticamente o carbo e taca-lhe pau em treinos mais metabólicos, séries mais longas, bisets, enfim, para tentar esgotar um pouco mais o reservatório de glicogênio muscular. E água, né, para ele não ter cãibra, muita água. Depois disso, você começa gradativamente a oferecer carboidrato para ele, e veja se a água está entrando na pele, ou seja, se os vincos estão aparecendo mesmo. Se ele só começou a ficar mais marcadinho, mas você ainda está vendo, por exemplo, que na lombar, embaixo do glúteo, aqui no canto do peitoral, ainda não está enfiada a pele ali, essa água ela vai ter que sair. Uma outra estratégia. Você retira a água, faltando ali 2 dias, você diminui, você diminui bastante a água da pessoa. E aí, quando ele for fazer a saturação de carboidrato, quando ele for voltar a comer carboidrato, o carboidrato vai começar a puxar a água que está embaixo da pele dele. Um pouquinho ainda vai sobrar. É nessa hora, nas últimas horas da preparação, que entra uma comida com sal. Entende? Para acabar de puxar essa água que está embaixo da pele. Mas enfim, quando que isso acontece? E agora falando do tema da nossa aula. Quando na preparação do atleta ele usou muitas drogas androgênicas. Acreditem, tem treinadores aqui no Brasil que dão testosterona para as meninas, o que é péssimo, péssimo, porque elas vão aromatizar muito, elas vão reter muito, vai ficar musculosa? Vai. A musculatura vai ficar com um visual agressivo? Vai. Cutelaria Lobo, o monstro que faz as facas mais maravilhosas que eu já vi. Mestre, qual é o maior erro no final de uma preparação que muitos cometem e por que eles cometem? O maior erro no final da preparação é não comer. E por que eles cometem esse erro? Pelo medo, por não se conhecerem. O medo de errar faz com que eles errem. É para comer na hora de fazer a saturação de carboidrato e eles não fazem isso. A gente pede assim, faça refeições de 300 gramas, refeições de 200 gramas e eles não fazem. E aí a pessoa entra no palco vazia, pele flácida, faltando densidade muscular. Mas o tempo vai ensinando isso, viu, Cassiano? Devagarzinho a pessoa vai conseguindo agregar mais. Agora entendam, nós falamos sobre o peptídeo, sobre o esteroidal e falamos sobre os SARMs. Dos 3, o menos agressivo, o que não encontramos na literatura, reações adversas que justifiquem, falar, não usa isso que você vai morrer, vai nascer uma cabeça do lado da sua cabeça, é o SARM. Por isso é que banalizou tanto. Neto, por que o fisiculturismo não virou esporte olímpico? E por que viraria?
Eu considero esporte olímpico mais forte, mais alto e mais longe. Bodybuilding não tem nada disso, bodybuilding é performance, o mais bonito, né? E no bodybuilding, nem sempre o cara mais raçudo é o campeão, infelizmente. Eu já vi pessoas ganharem campeonato um atrás do outro, assim, você vai ver o treino e fala, que porcaria de treino é esse? Mas o físico é lindo, né? Então, tem que virar esporte olímpico mesmo, não. Eu não considero, pela definição de esporte olímpico, mais forte, mais alto e mais longe, bodybuilding não pode entrar mesmo, né? Porque não tem como. Anthony Sport, o recurso ergogênico satura em algum tempo? O receptor, você está perguntando, né? Todo receptor do seu corpo, ele satura se houver a presença do ativo. Então assim, se você pega uma droga, que a meia-vida dela é de 15 dias, e você usa absurdamente aquele fármaco, num determinado momento vai estar saturado, porque não aconteceu a metabolização ainda, e esse fármaco vai ficar preso no sangue. Ele preso no sangue vai fazer com que a pessoa produza mais SHBGs. E aí depois você tem um problemão, né? Maurício, LPO vai sair dos Jogos Olímpicos. Ah, é? E por que sairia? O LPO tem uma exigência técnica absurda, uma exigência de força, de potência. No LPO, quem não treina não é campeão. Diferente do bodybuilding, tá cheio de campeão por aí que não treina nada, um bando de nego viciado num monte de coisa que não deveria ser. O LPO não tem isso não. É difícil entender. Mas enfim, questões políticas, né? Olha, gente, eu vou falar pra vocês. Se o bodybuilding ele entrasse para as Olimpíadas, seria o esporte que eu não ia assistir. Porque eu só vou assistir fisiculturismo para ver monstro. Se for para ver homem de 75 quilos, eu vou ali no clube. Tá cheio de nego de 80, 90 quilos ali. Eu quero ver monstro. Mas vamos lá. Lula Franco. Para o powerlift, os ciclos de recursos ergogênicos são iguais? Não, de jeito nenhum. Um powerlifter não precisa tomar 1/10 da quantidade de coisas que um bodybuilder precisa, não é questão de querer, não. Powerlifter, ele precisa aumentar a força, então você tem drogas específicas que aumentam muito a força e que não precisa de usar em grandes quantidades. Bodybuilding não, é muita quantidade, drogas diferentes. Entendam, eu não estou falando mal do esporte, estou verdades reveladas, né? Às vezes a pessoa acha que eu estou dizendo que os caras não treinam. Não, estou dizendo que o conceito de treinar no fisiculturismo é muito diferente dos outros esportes. Muito diferente. O fisiculturismo, o que é difícil nele é o dia inteiro. Porque ninguém é fisiculturista na hora que ele entra dentro da academia e depois sai, a vida é normal. Ele é fisiculturista 24 horas por dia. Ele acorda bodybuilding, come bodybuilding, treina bodybuilding, dorme bodybuilding. A vida gira em torno disso. Um jogador de tênis, ele vai, treina de manhã, vai para a escola, estuda o dia inteiro, come coxinha, come Coca-Cola e tal, e volta e treina de tarde, tá tudo bem. Fisiculturista não é assim. Falo porque eu tive o meu período de competição e vou falar para você. Era tenso, viu? Treinar era a parte mais gostosa. Difícil era tocar o dia todo. Os empregos, toda aquela comida, aquela coisa errada e aquilo realmente exige muito da pessoa. Por que eu dizia para vocês que o SARMS ele é o menos complexo de fazer a administração? Exatamente pela falta de informações que se tem em relação aos efeitos secundários, né? Mas veja, eu disse para você falta de informação que temos em relação aos efeitos secundários. Eu não disse que não tem efeito secundário. Entenda isso direito, tá? Então assim, você não ouve falar de sobrecarga hepática, você não ouve falar de sobrecarga renal, você não ouve falar sobre... a ostarina, ela tem uma característica, e aí a gente chama isso de efeito secundário, né? Quando ela é verdadeira, quando o pessoal não for colocando oxandrolona dentro dos comprimidos, no final da primeira para a segunda semana, você percebe os tornozelos da pessoa ficando edemaciados. E você fala, poxa, se teve um edema, é possível que tenha havido
comprometimento da pressão arterial. Não houve. Então, é complicado, né? Fabrício, o treino é o presente do dia, dura aguentar a rotina de 24 horas. Isso mesmo, Fabrício. Boas palavras, sábias palavras. Agora entenda. Combinar algum esteroide, que é a testosterona, com o SARM, que é um modulador do receptor da testosterona, faz todo sentido. Por quê? Porque você poderia usar menos testosterona. Adriano, participei de um campeonato de fisiculturismo esse ano e foi uma das coisas, se não a mais difícil que fiz em toda a minha vida. Exige muita disciplina, exige mesmo. Mas Adriano, deixa eu te falar, vai te ajudar o que eu vou te dizer, tá? Se você virar a chave, mudar o seu mindset, mudar a mentalidade, você vai perceber que o que as pessoas chamam de disciplina não é fisiculturismo. Vou explicar para você, Adriano. Disciplina é quando você tem que fazer uma coisa que você não quer na hora que precisa ser feita. Isso é disciplina. Acordar no horário e ir para o trabalho é disciplina. Limpar chão é disciplina. Preencher papelada é disciplina. Pagar as contas em dia é disciplina. Fisiculturismo é diversão. Fazer dieta e ver o físico transformar é diversão. Entender todo o processo envolvido no ganho de volume muscular é a diversão. Então, aprenda a se divertir com o processo do fisiculturismo. Porque eu vou falar para você, eu trabalhava que nem uma mula enquanto eu era atleta. E a única coisa que fazia o meu dia valer a pena era estar nas dietas. Só que exige um outro tipo de foco, que de vez em quando acaba sendo um pouco exaustivo. Mas não. Muda o seu mindset, participe de mais competições. Cada dieta é um doutorado que você faz. Você vai aprender muito a respeito de você, muito a respeito de coisas da vida. Isso é a parte mais bonita do bodybuilding. Eu me afastei das competições, não foi por causa da dureza do esporte, eu me afastei das competições que as pessoas que estavam envolvidas não valiam a pena. Eram pessoas más, invejosas, sem humildade genuína, falavam mal umas das outras. Eu falei, nossa, que ambiente é esse? Meu Deus, deixa eu ficar quieto no meu canto treinando que eu me divirto mais do que envolvido com isso tudo, tá? Deixa eu ler um pouco de perguntas. Ricardo, professor, é possível competir sem tomar nada? É, só você vai pagar a inscrição. Pode competir, vai perder. Mestre, empilhar o RAD 140 e a cardarina é viável no segmento da hipertrofia? O RAD 140, assim como a ostarina, são os SARMs que têm mais evidências de ganho de volume muscular. O SARM 140 é assim como a ostarina. Tem as maiores evidências de ganho de volumes musculares, né? E a cardarina, ela potencializa demais a sua resistência muscular, vai te ajudar nos aeróbicos, enfim, né? E sim, Feliz Natal para você também. Aline, vai ficar salva a live? Gente, eu juro por Deus que eu estou salvando todas as lives, eu só não sei por que eu estou salvando errado, mas hoje eu vou com muita calma salvar para dar certo, tá? Adriano, na próxima eu vou fazer com que seja mais prazeroso. Manda mensagem para mim quando você estiver ficando de saco cheio, que na idade que eu tô, tem coisas boas que eu falo para os meninos quando eles estão pensando em desistir. Ajuda bastante, tá? Bruno SM é atleta natural e campeão gaúcho. Ué, que coisa boa, Neris. Coisa muito boa. Raro, né? Muito raro. Às vezes o menino tem uma genética de outro mundo, né? Não sei em qual categoria que ele foi campeão, mas enfim, que bom. Encontramos uma pessoa natural que compete e é campeão. Tomara que o campeonato tenha sido difícil para termos valido a pena. TSH baixa interfere no ganho de massa muscular? Na verdade, você não tem que dosar só o hormônio tiroestimulante.
Tem que dosar o tiro estimulante, o T3, o T4 e o T3 reverso, para você ver como é que está o comportamento todo da tireoide e ver se essa condição de hipertiroidismo ou de hipotiroidismo vai interferir. Geralmente, as pessoas que apresentam disfunção tiroidiana têm uma certa dificuldade com o fisiculturismo, mas eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu conheci, de Ribeirão Preto, a Patrícia Biagioni, que é a ex-esposa de um amigo meu, o Sardinha, e ela tinha uma disfunção tiroidiana e competia sempre com um bom volume muscular, com apresentações muito boas, com estética muito boa. Era uma outra época do fisiculturismo, né? Mas eu lembro que o que ela mais falava era que ela tinha dificuldade na dieta, né? Então, dá para você ir pensando aí um pouquinho em relação a isso. Personal André, venceu natural? KKK, o senhor acredita nisso mesmo? André, eu acredito, a pessoa disse que o cara estava natural, né? Tá certo. E eu não vi ainda, mas pode ser que haja, né? Priscila Trainer, sempre pensei em ver as minhas preparações como algo prazeroso. Esse é o mindset. Algo que eu optei em realizar, se eu optei em realizar, não justifica ficar mal-humorado ou triste. Exatamente, esse é o mindset. Você ficaria triste se fosse uma doença, algo que não tem como, foi escolha sua. Maurício, professor, é errado começar pelo GH para aumentar a hipertrofia muscular? O certo é começar ajustando o treino, treino e dieta, tempo de dieta e depois começar pelos fármacos que menos mudam o seu metabolismo. Quais seriam esses fármacos que menos usam o metabolismo? As moléculas modificadas de testosterona e não a testosterona em si, né? Começar tomando Durateston, falou, opa, peraí. Mas algo como boldenona, primobolan, deixa a pessoa aí. Sabe por quê? Porque principalmente hoje, já estou terminando, tá, gente? Principalmente hoje, onde vocês, assim como todas as pessoas, são bombardeados por corpos impossíveis no Instagram. Eu vejo vídeos com aplicativo para deixar a pessoa mais definida. Cara, é o cúmulo de ser mal amado, né? Precisar colocar um aplicativo para você parecer mais definido num vídeo é muito ridículo. Se você acha que não está bem, não fica sem camisa, põe de camisa. Mas usar um aplicativo, até o olho do cara fica marcado, assim, é muito feio. E aplicativos em fotos. E aí, assim, o que eu penso é que esse bombardeio de físicos impossíveis acaba conduzindo a pessoa a tomar escolhas erradas antes da hora. É só vocês observarem o que aconteceu de 2015 para agora. A quantidade de pessoas que competiram em campeonatos importantes, eu estou falando de Arnold Classic e várias copas de peso aqui do Brasil e que nunca mais subiram no palco. Atletas que duraram um ano. Olha, eu venho de uma escola do fisiculturismo onde as pessoas estão com 60 anos e são bodybuilders até hoje. E aí você vê gente que inclusive competiu muito bem e ganhou. E aí a gente olha e fala assim, cadê aquele fulano? Sumiu. A menina que ganhou na biquíni, nem existe mais a menina, desapareceu, né? Heitor Mamute, grande mestre, 2022 será o melhor ano para o seu físico? Heitor, meu irmão, todo ano que passa é o melhor ano para o meu físico, porque é o ano que eu estou vivo, e é o ano que eu estou vivendo, aproveitando a companhia de vocês. Maurício, fiz um conhecido que é personal, começou pelo GH e engordou. Ah, tá, agora eu entendi. Ele começou pelo GH e engordou. Entenda, GH não engorda. Quem engorda... GH não faz engordar. Quem faz engordar é a mentalidade errada de quem usa o GH. Algumas pessoas usam o hormônio do crescimento porque eles partem da premissa que eles podem ter um pouco mais de conforto na dieta. Não existe dieta confortável. Dieta para estética é ruim. Você viu a pessoa muito feliz, muito sorridente, tá toda bochechuda, não está de dieta.
conversando dessa altura, não está de dieta. Porque esse é um dos aspectos chatos de se fazer dieta para melhorar o componente estético, né? É a monotonia daquela alimentação. A minha sugestão é fazer o que eu fazia, né? E o que a professora falou agora há pouco aí, né? Entenda como um processo, e a comida vira um instrumento de trabalho. Qual que é o seu instrumento de prazer? O seu instrumento de prazer é família, os amigos, estar em contato com as pessoas e não comer, né? Provavelmente essa pessoa que você viu aí, que estava usando o GH, ele quis usar uma droga que ajudasse a emagrecer. Tudo errado. Ele vai pra pizzaria, toma sorvete, faz um monte de coisas e acha que dá certo, né? Léo Aguirre, parabéns pelo curso de coxas, foi nota 1000. Ai, gente, dá mais feedback assim pra mim, que eu vou falar pra vocês. Ele foi feito com tanto amor, mas com tanta paixão. Se vocês não veem o que acontece, não viram, desculpa, o que aconteceu comigo naquele sábado. Eu estava tendo aula de pós-graduação na sexta, no sábado de manhã e no sábado à tarde. Na sexta eu já avisei minha professora, falei, professora, eu não estarei com vocês no sábado de manhã, que eu tenho um compromisso com os meus amigos num curso. No sábado eu acordei 5 da manhã, minha aula começava às 8, 5 da manhã eu estava de pé, eu treinei rápido, eu comi, mas eu comi o dobro do que eu precisava de comer. O omelete que eu fiz, gente, assim, ao invés de 10 ovos, acho que eu pus umas 2 cartelas, uma montanha de ovo, comecei a comer igual um louco aquilo. Uma ansiedade, um negócio, eu entrei na minha sala de aula da pós-graduação e toda hora olhando no relógio, quando tinha o tempo, falei, professor, eu preciso sair agora. Entrei na sala, se vocês verem, é porque o Niquinho vai editar a aula para ela ficar legal para vocês. Mas assim, eu fiz um monte de coisa errada no começo da aula, mexendo no equipamento e tudo, de tão feliz que eu estava de estar realizando o sonho de oferecer um curso online. Se vocês olharem lá no meu canal do YouTube, o primeiro vídeo foi em 2014, 13, um negócio assim. Naquela época eu já tinha vontade de oferecer cursos online e não tinha uma pessoa que me ajudava a fazer. Hoje tem o Niquinho e a gente já fazendo tudo certinho. Mas foi um barato, aquilo foi um presentaço para mim, meu melhor final de semana. Personal André, um pedido, poste mais sobre o senhor na época das competições. Ah, tem cara melhor para isso, vamos falar a verdade. Vai pegar um Eduardo Haddad competindo, não faz sentido, né? Competiçãozinha meia boca, eu ganhei o Mineiro 2 vezes e só. Tem gente melhor para isso, a gente pede para os caras que são feras mesmo, né? Messi, o portador de doença de Crohn. Ô Matheus, aí sim, hein? Pegou pesado. Mesmo com dificuldade extrema de alimentar, consegui um físico maturado, mas há 3 anos surgiu um diagnóstico de hidrocefalia. Muitas placas de contramão, hein, Matheus? Muitas. Realmente com doença de Crohn, aí sim é preciso de sim, ser metódico no que faz. Se eu puder te ajudar em alguma coisa, sinta-se à vontade. Hugo, como diria o meu primo, Dr. Leonardo Bruno, na farmacologia não tem almoço de graça. Leonardo Bruno, o meu amigo e meu professor, o que ele falar eu assino embaixo e bato palma, enfim. Grande Jean-Claude, monstrão. Muito bom. Amigos, hoje... já fiz a cirurgia, né? Legal, bacana. Hoje, então, falamos sobre um dos pilares da hipertrofia máxima. Nós falamos sobre fármacos. Estrutura, diferenças, características desses fármacos. É o Léo mesmo, né? Sou apaixonado por ele. Treinador, agradeço, estou na sua pós da Uniguaçu. Suas aulas são sensacionais. Obrigado. Muito obrigado, show de bola. No próximo encontro nosso, nós vamos falar sobre um outro segredo da hipertrofia máxima, que é a qualidade de treino. E aí nós vamos falar sobre escolha de exercício, nós vamos falar sobre séries e repetições, frequência, tempo de descanso, sim. Mas eu vou falar muito com vocês sobre como treinar, qual é o mindset de treino de uma pessoa que pretende hipertrofia. E você não pode perder
na próxima semana, quando formos falar sobre isso, porque nós estamos tendo esses encontros aqui. Hoje foi o primeiro, né? Hipertrofia máxima, segredos revelados, e na parte 2 falaremos sobre o treino. Na parte 3 eu vou falar sobre a alimentação. Se prepara, tem muita coisa pesada para a próxima semana, tá bom? As dúvidas de vocês, eu vou abrir uma caixinha de perguntas sobre essa live e vai estar a pergunta assim, ó: em relação à live de ontem, deixe suas dúvidas, só vocês que assistiram que vão saber o que foi que eu falei, e aí vocês vão discutir comigo e eu respondo, tá joia? Fiquem com Deus e um par de dumbbells.